Olá! Muitos escritores já escreveram sobre o Natal, principalmente narrativas mais curtas, como contos, como crônicas, como poemas. Romance é mais difícil, né? O tema é ser Natal, mas narrativas curtas você encontra bastante. No ano passado eu falei aqui no canal de um dos contos de Natal mais famosos do mundo e que muita gente assiste ao filme na televisão e nem sabe que o filme é uma adaptação de um conto de Natal do escritor inglês Charles Dickens. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você ver o vídeo que eu falo bastante desse conto, que é muito bonito e que é, sem dúvida, o conto mais famoso no mundo todo. Esse ano eu quero falar de um conto que eu também gosto muito, gosto bastante, chamado Presépio, de Carlos Drummond de Andrade. Muita gente só conhece os poemas de Drummond, não sabe que Drummond também escreveu muitos contos e uma infinidade de crônicas. Ele escrevia 3 crônicas por semana, para vocês terem uma ideia, durante a vida toda, então é bastante. Quem me segue já me ouviu falar aqui no canal que o meu pós-doutorado foi sobre a obra de Drummond, então eu tive a oportunidade de me debruçar sobre a obra de Drummond e me surpreender como Drummond era versátil, como ele podia escrever com qualidade gêneros diferentes, narrativas diferentes, como poema, como conto, como crônica. Então, Drummond continua muito atual porque ele tem uma narrativa, principalmente nos contos e nos poemas, universal. O conto Presépio foi publicado no volume chamado Contos de Aprendiz, em 1951, e justamente por ser seu livro de estreia nesse gênero, em contas, ele humildemente então os chama de aprendiz. Por quê? Porque ele acreditava que ele estava aprendendo a escrever contos. Presépio é um conto curto, de 3 páginas, que você lê muito rapidamente e fica com pena porque acabou tão rápido. Eu tenho nesse volume, que tem as obras completas, que se você achar num sebo, compre, porque é muito bom e é difícil de achar. Presépio conta a história de Das Dores na véspera de Natal. O narrador nos diz que Das Dores era como se chamavam as moças daquele tempo. Só que ele não nos conta que tempo é aquele, né? A que tempo ele está se referindo. A gente imagina que seja no começo do século XX, porque se foi publicado em 1951 foi antes disso, então a gente imagina que foi no começo do século XXI, e também porque o narrador nos diz que naquela época moça não saía de casa a não ser para rezar ou visitar parentes. Olha só que horror! A história se passa em uma cidadezinha do interior do Brasil e também sabemos disso porque o narrador explica que a cidade não passa de uma fazenda crescida, que não tem cinema na cidade, não sabe nem se já foi inventado o cinema, e que cabras passeiam pelas ruas. Então dá pra gente imaginar essa cidadezinha tão pequenininha. O tema da história é o dilema em que a Das Dores se encontra. Somente ela é quem monta o presépio na casa dela. Por quê? Porque é ela que sabe a posição, o lugar de cada peça. E por tradição, na família Das Dores, o presépio sempre é montado no dia 24 de dezembro, não pode ser montado antes. Mas é no dia 24 também a missa do galo, que ela quer muito ir para ter a chance de ver o namorado dela. E ela tá ali com o presépio que ela vai montar e ela desconfia que não vai dar tempo dela montar o presépio, ainda se arrumar e ir para a missa do galo. A missa do galo era muito comum
no século passado. Hoje em dia já caiu um pouco em desuso. A das Dores ainda cuida dos irmãos menores, ela faz doces em calda, em conservas, faz costura, escreve cartas para a família toda. E aí o narrador nos diz que não é porque a família das Dores fosse pobre, mas porque o primeiro mandamento da educação feminina é, abre aspas, trabalharás dia e noite, fecha aspas. Claro que isso é uma ironia e uma crítica à sociedade daquela época que tratava a mulher dessa forma. Principalmente, o narrador nos diz que se ocupava muito essas mulheres para que elas não tivessem tempo de sonhar. Ó, que triste não poder sonhar. Só que a das Dores, ela dava conta de todos os seus afazeres e ainda sonhava o dia todo com Abelardo, seu namorado, que morava ali perto, num sobrado próximo à casa dela, né? Então ela conseguia conciliar. Das Dores vai desembrulhando as peças do presépio, né? Todo ano a gente embrulha aquelas peças todas, então ela vai desembrulhando. E para mim, esse é um dos trechos mais bonitos do conto, porque o narrador vai falando das peças com tanto carinho que quase a gente consegue ver. Quer um exemplo? Abre aspas. Nem todos os animais estão perfeitos. Esse carneirinho tem uma perna mutilada, que até se poderia consertar, mas parece a das Dores que assim, mutilado e dolorido, o menino deve querê-lo mais. O menino é o menino Jesus, tá? Então, o Drummond, com toda a sua sensibilidade de poeta, vai direcionando o nosso olhar para aquilo que o presépio significa. Significa de verdade, né? E quando ele diz que através de um sentimento nebuloso, tudo aquilo que está no presépio é uma coisa só. E ele ainda completa dizendo que não há limites para o humano. Então ele mostrando que o presépio não são apenas figuras, que se a gente puser amor ali e tal, tudo que aquilo significa ganha outra dimensão. A das Dores vai então passando a mão nesses pequenos animais, vai se lembrando, enquanto ela passa a mão, da maciez das mãos do Abelardo, seu namorado. Mas o tempo vai passando implacável. São os irmãos que a atrasam, são as amigas que vêm visitá-la, vêm à sua casa para visitá-la, são tantos afazeres e o narrador vai nos angustiando, dizendo que depois do menino Jesus, o relógio é o dono daquela noite e que o relógio ele vai mastigando seus minutos, seus 5 minutos, seus 15 minutos. Então a gente vai acompanhando o tempo passar graças ao talento desse narrador. Entretanto, para nossa surpresa, a das Dores continua calmamente montando com amor ali o presépio e colocando o Abelardo em cada figura do presépio, sem brigar com o tempo, deixando que o Abelardo, né, as lembranças dela do Abelardo, façam parte do presépio e até vendo ali na areia um cigarro, né, como se fosse o cigarro que o Abelardo estava fumando em outra rua, tá? Então ela vai conseguindo fazer essa ligação. Se deu tempo ou não dela montar o presépio e também ir à Missa do Galo, nós nunca vamos ficar sabendo, porque isso não nos é contado. A verdade é que isso não importa muito.
O que realmente importa é a nossa capacidade de misturar o sagrado ali do presépio com o profano dos nossos amores. Os afazeres, as obrigações com o prazer. A ansiedade com a calma, né? Fazer com amor. O interior da nossa alma com o universal que nos cerca, que nos rodeia, o corriqueiro. Então, essa para mim é a grande sabedoria da vida, que é a arte da conciliação e que o Drummond nos traz com tanto talento. De coração, eu desejo a você um maravilhoso Natal. E se você não for cristão, não faz mal. Use o dia de Natal para um balanço, né, da sua vida, do que realmente importa. Porque a nossa felicidade depende muito disso, da nossa capacidade de conciliar tudo que nos rodeia e ainda ouvir o coração. Isso determina, na minha opinião, muito da gente ser feliz. Desejo a você um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo e que você seja sempre muito sábio na arte de conciliar. Feliz Natal!